Conta pra gente um pouco aí, Poli, como você veio parar nesse mundo esportivo, né? E antes de trabalhar na parte de corridas, na produção de eventos esportivos, aonde você trabalhava? Eu comecei muito cedo, Coda. Eu comecei com meus 14 anos a trabalhar Uhum. e eu trabalhava no marketing da minha cidade, no marketing de um shopping. Foi meu primeiro Qual- emprego. Fala qual é a Marketing sua do cidade. shopping. Mogi das Cruzes, eu sou de Mogi das Cruzes. E quando eu consegui o meu primeiro emprego no marketing, né, eu trabalhava lá com atendimento ao cliente, com um setor de qualidade do shopping, eu automaticamente ajudava em todos os eventos do shopping. Uhum. E aí, ali eu já me apaixonava pelo setor. Antes disso, eu era aquela menina da escola que era presidente do Grêmio, que agitava os bailinhos da escola. Então, eu sempre fui muito dessa pegada. E aí, ali no shopping, eu já tinha certeza absoluta do que eu queria para mim. Eu queria trabalhar só com eventos e trabalhar com atendimento direto a cliente, né? Que era o que eu fazia na época, já com 17, 18 anos, eu coordenava todo um setor com mais de 12 meninas que eram a equipe do momento, né? Então eu já tinha esse lado um pouco de liderar a equipe de atendimento e o funcionamento do departamento. Lá eu passei por desfiles, lá eu passei por chegada de Papai Noel, lá eu passei por todo e qualquer tipo de evento, shows, já aconteciam Uhum. shows no shopping. Então, eu tive a primeira experiência assim, com eventos na área. E dali eu Entendi. resolvi fazer administração de empresas, porque eu queria estudar e aprofundar na área. Só que eu fiz um semestre, odiei, odiei. Não sou de economia, eu não sou de nada disso. E eu tive eu tomei a decisão de que eu não deveria fazer administração, porque eu queria fazer direto marketing, que era o departamento que eu trabalhava. E eu falei, eu não vou fazer mais administração, vou fazer marketing. Direto, porque eu já estava na área, né? Foi onde eu decidi sair do shopping e trabalhar com o irmão do Gustavo Nogueira, que é o Renato, no escritório que ele Sei. tinha na minha cidade também, O Gustavo porque tá online, inclusive, hein, Poli? Se você quiser dar um recado para ele, aproveita. vejo, vou fazer fofoca do Gustavo. E bom, aí eu saí do shopping para trabalhar com casa noturna, porque quando eu estava ali no shopping, eu fiquei muito fissurada com shows. Naquela doideira de menina, né? Eu escutei assim, como que eu devo fazer para trabalhar somente com shows? E uma pessoa que era do meio, que fazia os shows no shopping na época, falou assim, o ideal é você começar com casas noturnas, ter sua primeira experiência com bandas, contratação, enfim. E foi onde eu decidi sair, teve a oportunidade do escritório do Renato para ter essa experiência com casa noturna. Eu trabalhava durante a semana no escritório, acompanhei toda a logística de uma casa noturna. Na época ele tinha a DIP Casa Noturna aqui em Mogi, era muito conhecida, era uma casa bem consolidada, assim, era bem bacana, um público grande. E aí eu tive uma proximidade com contratação de bandas, como que funcionava, funcionários, toda a logística que funciona para funcionar uma casa noturna. Adorei, foi muito bacana, curti muito. Foi uma experiência incrível que eu tive, que eu carrego até hoje. Para mim, eu tenho um contato ótimo com os meninos, com o irmão do Gustavo. Foi onde eu conheci o Gustavo Nogueira, que na época era um menino, né? Era menino. Faz tempo, Era um hein? menino. Eu deveria ter uns 19 anos, eu acho. Cara, eu já tenho 33. Vamos lá, vamos pular essa parte. Eu conheci o Gustavo Nogueira porque ele tinha acabado de voltar da Bélgica, ele estava estudando marketing esportivo. Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi falar de marketing esportivo. Que ali ele me explicava como funcionava o marketing esportivo. Ele estava começando a montar os projetos dele. Bem legal. Dali da casa noturna, quando eu saí do escritório, porque o Renato foi viajar, fechou o escritório, coisa e tal, eu não queria trabalhar um pouco na noite, eu resolvi que eu não queria trabalhar só na noite, eu queria continuar trabalhando durante o dia. Foi quando eu engravidei, tive a minha filha, hoje minha filha tem 12 anos, e dali, dessa experiência de shows, eu tive outras experiências, outros lugares que eu trabalhei também que não são do ramo, por 1 ou 2 anos eu tive outras experiências, trabalhei em jornal da minha cidade, onde eu tive contato muito com a parte administrativa e atendimento a clientes também.
Então, depois desse período qual eu não estava na área, deve ser aí uns 4 anos de trabalho, eu já saí e trabalhei numa casa noturna. Foi na minha época da faculdade, que agora eu vou falar do Nogueira, que eu implorava estágio para ele não me dava. Trabalhei numa casa noturna, que ali eu tive uma proximidade muito grande com shows grandes, que eram 2 casas noturnas, que contratava banda sertaneja, se sou Cristiano Araújo, Jorge Mateus, Chitãozinho Chororó, então tudo qualquer dupla sertaneja. Aí eu já posso falar que eu trabalhei um pouquinho da parte da produção local, né? Eu era da casa e trabalhava com a produção local, de camarim, de contratação, de fechamento da agenda. Foi para mim a melhor experiência que eu tive assim no entretenimento, porque eu E era você tinha apaixonada. contato direto com esses artistas? Como é que era esse seu contato com Contato os direto. artistas? Ou era só com a O dono, produção deles, você não falava com não, eles diretamente? não. Muitas vezes era direto com artista, mas na pré-show e show. Mas é lógico que é com a produção. Tem um produtor executivo, tem um produtor local, muitos anos, né? E né, que eu li uma pergunta aqui, quantos anos você tem? Engraçadinho, né? 33. Eu tenho 33 anos, Laura Miguel. Vou perguntar a idade dele. Aqui também, ó, o Campos 3382 diz que trabalhou com você em vários eventos já aqui, ó. E que você é Quem nota que é? 1000. Ai, quem que é? Campos? Campos. Não consigo Enfim, ver. Leopoldo. Bom, em resumo, E eu quais trabalhei com as eram os casas noturnas. pedidos? Sim. Da casa Não, quais noturna, de eram, shows. isso, quais eram os pedidos mais bizarros dos artistas que você já teve que lidar, assim, de coisas em camarim ou alguma coisa que tenha sido pedido muito fora da casinha, assim? Cara, há vários, né? Camarim é normal, tá? Chitãozinho Chororó chegou na casa e me traz uma maleta preta, me chamam, eu tinha uma pessoa que cuidava da arrumação do camarim e eu só ia depois lá para conferir que estava tudo ok. Só que mandaram me chamar, porque eu era a pessoa responsável. Quando eu cheguei lá, tinha uma maleta preta que tinham que entregar para mim. E essa maleta preta tinha umas xícaras acho que a avó, a mãe do Chororó, o Chãozinho que deu para eles de presente. E essa maleta era sagrada. Então, assim, o produtor chegou e falou para mim assim, Polly, isso não pode quebrar nunca. Então, eu preciso que você lave isso e não pode sumir nada. Então, assim, somente você vai poder lavar. Você consegue imaginar como eu peguei aquela maleta preta? Eu que sou o desastre em pessoa. Ele falou, eu prefiro que não lave na cozinha, lave num lugar sagrado. Sabe o que eu fiz, Coda? Eu forrei toda a pia do banheiro, que ficava muito próximo do camarim. Eu falei, gente, eu vou lavar uma por uma, com todo o cuidado do mundo, porque se quebrar, é uma relíquia deles. Imagina eu quebrar a xícara do Chitãozinho Chororó. Aí eu forrei bonitinha, sequei, coloquei de volta na maleta. E isso, eu demorei não sei quanto tempo a lavar todo o conjunto de xícara deles. Então, esse pedido aí, eu lembro que eu fiquei com medo. Foi uma coisa engraçada, né? Fora isso, Sim. tem aqueles que... eu tenho um fato engraçado que eu adoro, o João Carreiro e Capataz, que é um dos meus preferidos. Eu arrumei todo o camarim e não tinha muita uva no mercado esse dia, eu lembro. As poucas uvas que tinha eu levei para o camarim, eles pediram muita uva. Eu coloquei todas as uvas no camarim. E era montagem do show. Daqui a pouco, a uva, eu olhei, cadê a bandeja de uva? A bandeja de uva sumiu. Eu comecei a falar, alguém pegaram a bandeja de uva, cadê a bandeja de uva? Fui atrás, quando eu entro assim na pista da casa, que estavam lá o pessoal da produção montando o palco, o Capataz, nem lembro mais se é o João Carreiro ou o Capataz, um deles lá, tava com a bandeja na mão, dando para todos os carregadores a uva, assim, sabe? Caramba. E ele tava na montagem e ele simplesmente pegou a minha bandeja de uva e levou pra galera da montagem e distribuiu. E eu não tinha mais onde comprar uva naquele horário. Aí eu Agora, cheguei pra Poli, ele e falei assim, ó, é, não, só fazendo um paralelo aí. Quem é mais é, complicado de lidar? É um artista ou um corredor? Um trail runner aí? O que é mais
complicado de fazer né, de ter arrumar certinho as coisas e não deixar nada O solto. artista, a experiência que eu tive, Coda, com o artista, muitas vezes a produção faz uma coisa do artista que ele não é. Eu tive muitas surpresas, assim, artista que eu amo, eu sou apaixonada por sertanejo, e artista que eu era muito fã e hoje eu odeio, porque eu acompanhei e vi de perto que o cara é um mala. E a produção, vou dar um exemplo, Lua Santana, para mim ele era um menino chato mimado. Porque a produção dele era tão chata, que quando foi começar o show do Luan Santana, eu não queria estar, pra você ter uma ideia. Mas quando eu conheci o Luan em si, eu vi que não era aquilo. Eu vi que era a produção dele que fazia tudo aquilo. E o cara mesmo, ele era muito bacana, entendeu? Ele ficava meio que assim de lado, deixando tudo rolar, mas quem fazia toda aquela cena, aquele cenário, era a produção. Então, existe os dois lados. Tem produção legal pra caramba, tem produção que já chegou em mim e falou assim, ó, por favor, dá pra você diminuir? Ele não gosta de atender fãs em camarim. E eu tive que, assim, de 25 pessoas que eu colocava no camarim, ela me convenceu a colocar 10, porque o artista não gostava de receber fã no camarim. Sabe? Uma jogada assim. Então, vai muito de artista, Coda. Você vê, Fabi, olha só, a Fabi falou que é muito glamour aí você trabalhar com esses artistas, hein? Ah, foi uma honra, eu gostei muito. É um setor que, para mim, eu sou apaixonada. Mas E você viu como é que a você veio mudança, parar né? nas corridas? Como é que você fez essa transição para o show business para as corridas? Bom, após ser muito negada pelo Gustavo Nogueira, que aí assiste, né? Que ele não me deu estágio na época, e eu saí dessa casa noturna e eu tava sem trabalhar. E eu falei assim, sabe quando você pega os seus primeiros contatos, assim, porque eu nunca fiquei muito tempo sem trabalhar. E eu não queria sair do ramo. Aí o Gustavo, eu lembro de ter comentado com ele. Acho um dia ele me chamou no Facebook e falou, preciso falar com você. Tá trabalhando? Eu falei, não. Ele falou, será que você consegue me ajudar? O Gu sempre fez tudo sozinho, na época do Rei da Montanha, no início. Aí ele me chamou para conversar, me pagou um café, o Nogueira, Caramba. e, é, e eu fui reencontrar o Gustavo para ele me contar o que ia acontecer. Ele estava começando a parceria com o Juan, da Indomit. Foi quando ele foi conhecer as provas para poder fazer a parceria da Indomit Pedra do Baú. E a Pedra do Baú, não, desculpa. Na época era Indomit São Paulo, que foi a primeira Campos do etapa do Jordão. Jordão. Isso. Foi quando ele me chamou e falou assim, você topa entrar comigo, ajudar? Porque na época, assim, eu estudava muito Coda. Eu era aquela que eu sou fissurada pelo setor e estudava demais. Então, assim, toda a parte, todos os cursos que você imagina da área, né, da parte de eventos, assim, eu acho que nesse país eu já fiz, exceto um ou outro. Então, toda a parte técnica de conhecimento eu buscava, eu estudava muito. E aí, eu conversando com o Gustavo do que eu vinha procurando, ele falou, é isso que eu preciso. Topa a gente encarar esse desafio junto? E eu entrei com tudo, né? Lógico. E aí, eu comecei a trabalhar com ele no escritório. Naquela semana, ele já foi para Bombinhas, conhecer lá toda a estrutura, né, da Indomit. E ele voltou falando, eu vou ter um desafio que a gente tem que trazer essa marca para São Paulo. E que desafio, né? E que desafio. Eu lembro muito bem do início. Foi quando aí em seguida eu já comecei com ele nas provas. Foi em 2013, 2014? Não lembro. Bu, lembra aí? Há o quê? 6 anos atrás? Foi quando eu comecei a atender eventos esportivos. Eu não fazia ideia do que era trail run. Não, não fazia ideia. Eu não conseguia nem falar. Acho que eu até falei errado. Para mim era um mundo assim que eu tive. O que eu fiz? Eu cheguei no escritório do Gustavo, peguei todas as revistas que ele tinha, comecei a ler, joguei no Google. Falei, o que é isso? Eu falei, como assim corrida? O povo corre no mato? Era uma coisa assim, fora da caixinha para mim. Mas aí eu muito interessada, eu queria, né? 2014, algo falou. Então tá, ele lembra melhor que eu. E aí eu comecei a ajudar o Gustavo no escritório com o Rei da Montanha na época. Logo em seguida a gente veio com a Rainha da Montanha, que foi uma prova de sucesso. Mais de 1.200 mulheres, a maior prova de corrida de montanha de mulher do Brasil. Aí você imagina atender 1.200 mulheres logo assim, nos primeiros eventos. E foi muito desafiador, porque eu não fazia ideia de como funcionava. Era para mim tudo muito novo.
mas foi muito bacana, assim. Foi um meio que eu aprendi muito, aprendi do zero, assim, sabe? O que entender a corrida. E eu falo muito isso, eu saí de um mercado que era lidar com a noite, com pessoas que eu não via muito rosto, porque noite, balada, bêbado, sabe? Um perfil de pessoas nesse sentido, para trabalhar com atleta, com pessoas que hoje eu crio um vínculo muito grande. Hoje eu tenho amigos no meio, eu tenho pessoas que eu não falo com um cliente da noite, sabe? Um cliente que foi lá num show, encheu o saco, enfim. Mas eu falo com um atleta o ano inteiro para saber que naquele dia do evento o atleta tá participando. Eu sei de toda a história dele para ele chegar ali. Então isso para mim foi uma mudança radical. E com certeza, assim, isso que eu vivo hoje, trabalhando com corridas, eu agradeço muito o Gustavo por isso. Vou fazer médiazinha aqui para ele. Mas ele Ah, sabe dessa mudança que teve na minha vida profissional. É muito gratificante trabalhar com corrida, com mountain bike, que a gente veio em seguida, trabalhou muito com mountain bike, com canoagem, é um perfil completamente diferente. Eu ô, Polly, amei. antes de você falar da canoagem, só deixa eu te comentar aqui, ó. O Bizan tá online e falou que você não quer aparecer, e por isso que tá É, distorcida a sua imagem, porque você não quer glamour, você não quer é porque aparecer muito, que é muito o quarto tá glamourosa. bagunçado, cara. Tô brincando, tá não. A Fabi falou Não pra você sei mandar um por beijo quê. pra ela. Ah, A Fabi, Fabi pediu um beijo aqui, ó. Fabi, te amo. Beijo, amor. Ó, Quem aqui mais tá também, aí? ó, o Campos também falou que você é tímido, não quer aparecer. Não sou tímida. Tem uma coisa que eu não sou tímida. Quer dizer, eu sou sim. Quem me conhece sabe do que eu sou tímida. Você sabe, né, Aí Cota? aqui, ó, a Áurea falou e a Fabi também para voltarem com a Rainha da Montanha. E Aí, Nogueira. O Marcelo pediu para você falar um pouquinho sobre a sua experiência no Brasil Ride. Antes de a gente entrar na Ah, canoagem, vamos falar do Brasil Ride um pouquinho. vamos, vamos. Bom, então assim, é bom grifar aqui que eu trabalhava fixa com o Gustavo no escritório na Índice Marketing esportivo. Só que, independente disso, eu sempre atendi outros organizadores, tanto aqueles que eram parceiros do Gustavo. Então, eu atendia todos os eventos do Circuito Indomit, eu atendia todos os eventos. Quando o Gustavo fez uma parceria com o Tani da Kailash, eu passei a atender a Kailash também com a KTR, com o KMTB. Passei a atender alguns parceiros nossos, assim, de que tinham eventos paralelos. Se eu não tinha data, o Gustavo me liberava da Índice para atender outros amigos, o Júnior do Ladeiras, enfim. O pessoal lá de São Bento, que tem agora a prova deles também. E aí, nesse contexto de atender outras pessoas, claro que algumas eu não tive a oportunidade, porque às vezes eu não conhecia diretamente. Quando eu voltei agora de viagem, que eu dei essa afastada do escritório trabalhando fixa, eu decidi trabalhar por conta e atender organizadores, assim, de uma forma mais livre. E Gustavo, ó, o pessoal, o Rafa Campos, que eu tenho experiência de trabalhar com ele, que eu tive muitas experiências com o Rafa na KTR, conhecia o meu trabalho, eu sempre me jogava em eventos corporativos com ele. Ele me convidou para atender o Brasil Ride. Eu sempre tive uma imensa vontade de trabalhar num perfil de prova do Brasil Ride, assim, de vários dias, né? Eu já tinha tido a experiência em Costa Esmeralda, que são, assim, uma prova mais longa, mas nunca uma prova de uma semana, como o Brasil Ride. E para lá eu fui. Assim, eu cheguei em Mogi, Coda, no domingo, com o Gustavo, não lembro se foi, no domingo ou na segunda. Eu me lembro que eu estava no quarto desfazendo a minha mala do Copa, e o Rafa me ligou e falou: preciso que você venha para Bahia amanhã, você consegue? Eu não tinha nem roupa. Aquela... eu tava arrumando a minha mala para ir para Itália. E aí eu fui. Eu peguei um ônibus, fui até Belo Horizonte, de lá encontrei o Capovilla, que fui para Bahia. O Brasil Ride foi uma coisa assim que me surpreendeu muito, porque eu não tinha ideia de como funcionavam os bastidores. E eu sou daquela que gosto de bastidores. Eu gosto de entender aquilo que é entregue pro atleta, pro cliente, enfim. E quando eu cheguei lá, e de uma certa forma não era a braço direito do organizador, certo? Coisa que eu sempre fui, uma pessoa muito próxima aos donos do negócio. Lá no Brasil Ride, eu era mais um staff. E eu fui com a cara e com a coragem porque eu queria ver como funcionava.
Cara, tá aí um evento que eu tenho orgulho muito grande de ter participado e falar para você que foi uma experiência enriquecedora, assim, para mim. E eu tenho orgulho de falar que é um evento brasileiro, sabe? Porque é de deixar o queixo caído, Coda. Você que sempre está comigo nos eventos, a gente sabe aí tudo o que acontece. Lá eu vi uma logística fora do comum de organização, de qualidade. Tem sim lá algumas peculiaridades, algumas falhas, como qualquer outro evento, e que a minha experiência, graças a Deus, me fazia ter uma visão muito rápida de tudo que eu via e o poder assim muito rápido de resolver e ajudá-los. Então eu senti essa maturidade como profissional lá, que muita coisa eu sabia, que eu podia resolver e que eram coisas teoricamente para mim simples e que para eles talvez nunca tivessem parado para pensar. E trabalhar lá, eu fiquei 18 dias, Coda, naquele calor de 38, 40 graus da Bahia, que eu odeio de calor, né, mas tudo bem. Teve uma semana toda de glamour em Arraial da Ajuda, linda, maravilhosa, de um evento grandiosíssimo, com todo nível de atleta, assim, atleta que está lá para participar da sua primeira maratona, como tem o Avancini lá para você atender. Então era um evento, assim, que tinha muito detalhes, e todos os detalhes eram pensados pela organização. A Andrea, que é a esposa do Mário Roma, assim como o Mário, eu fiquei encantada de verdade. Eu acho que é uma organização que está de parabéns. E eu, graças a Deus, espero estar com eles. Já te recebi o contato da Andrea para atender as próximas etapas. E estou muito feliz e assinei já de imediato com ela que eu vou estar lá para ajudá-los, sim. Porque Legal. foi Aí você saiu enriquecedor. da corrida, passou pelo mountain bike e foi parar também na canoagem, né? Como você estava falando. Que você viu que é um mundo completamente diferente também, né? Completamente diferente. Evento por evento, de uma festa de aniversário a um show, a uma corrida, a organização, né, a teoria da coisa para fazer acontecer é praticamente a mesma coisa, Coda. Mas os cuidados e o perfil de quem você atende é completamente diferente. Quando eu saí da corrida de montanha, corrida de rua, corredor de montanha, corredor de rua já é uma linguagem diferente. Qual é a principal Corredor diferença que você vê, então, Poli, entre corredor de rua e de montanha? No atendimento aos corredores, atendimento, o na hora corredor de de lidar com um e com o outro. tá, na hora de lidar com um corredor, com uma corrida, perfil de corredor de montanha, eu acho que é muito mais cuidadoso no quesito como posso explicar, de segurança, em termos de segurança. Um atleta de rua, a gente sempre compara assim, um atleta de rua que corre uma maratona de rua, ele não é um atleta preparado para correr talvez 21 quilômetros da Indômita de Pedra do Baú. Tá, tô sendo radical, mas é mais ou menos assim. Então, o cuidado que eu vou conversar no termos de segurança, e tem muito atleta corredor de rua que chega lá na pré-avaliação, né, da organização para ele correr 80 quilômetros, por exemplo, 100 quilômetros da Indomit de Costa Esmeralda, ele fala assim, mas eu sou corredor de rua há X anos e posso fazer uma prova e já fiz 100 quilômetros. Chega lá, ele não corre 30 e volta morrendo. Isso eu vi nem uma nem duas, milhões de vezes, Cota. Né? Assim, os treinadores de plantão aí falam, sabem bem do que eu tô falando. Só que o atleta de rua, ele é muito mais mimizento. O que é mimizento? O cara implica com tudo. O cara, ele corre 5 quilômetros e ele chega no evento surtando e ele vai embora surtando. Às vezes ele tá correndo 3, eu não tô menosprezando 3 quilômetros do cara. Só que às vezes o cara chega, assim, de uma forma que ele surta que ele não tem pódio nos 3 quilômetros, sabe? E aí, um atleta de montanha, não. Um atleta de montanha, ele tem mais um feeling diferente, cara. O cara, ele se prepara muito. Ele é um atleta que... Ai, tá entendendo o que eu tô falando? Você tá sabendo Sim, explicar? sim, sim. Ele Tá é um tudo certo. atleta Continua. que, às vezes, ele treina um ano inteiro para correr somente aquela prova naquela data. E o corredor de rua não. A cada sábado ele tá numa esquina diferente. Ele corre de manhã e corre à tarde. Então o atleta de montanha, ele é uma cara que eu tenho que ter mais cuidado. Na minha visão, assim, sabe? É um atleta mais visionário. É um cara...
é um atleta um pouco mais preocupado, vamos dizer assim, tá? Não falando de organização. Um atleta mais... Uma prova de rua, eu atendo... Eu começo de madrugada, 10, a gente fala muito isso, Gustavo, 10 horas da manhã eu tô na minha casa. E é tranquilo. E mesmo assim, eu me estresso 10 vezes mais que uma prova de montanha, que eu trabalho um ano para atender. Eu atendo uma prova de rua com 5.000 atletas, ela me dá mais trabalho do que uma corrida de montanha com 800 atletas, e em termos de chatice de atleta. Um atleta de montanha chega no evento e não vai encher tanto o meu saco com uma camiseta que veio o tamanho errado. Mas um atleta de rua, ele vai fazer um escândalo, ele bate o pé, ele roda a baiana, ele é desses. É desses. Eu atendi Maratona do Rio. A Maratona do Rio é um evento gigantesco. Também foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Só que ali eu já vi a pegada que é exatamente o que eu estou falando. Quando você tinha lá, não sei quantos mil atletas lá, num salão de eventos, quando eu andava e ajudava o pessoal a resolver qualquer pepino para auxiliar a Camila na época. Eu vi que são coisas tão imaturas assim, o cara não sabe o horário da largada. Tudo bem que na corrida de montanha também acontece. Mas o atleta de rua, ele vai lá, alguém escreveu ele que ele não sabe quem, e às vezes ele não sabe que prova que ele vai correr. Certo? E ele chega na Maratona do Rio, olha para o cara e fala, eu não lembro qual que eu me inscrevi. Cara, como assim? Acontece. Esse é o meio que perfil do atleta de rua. Eu concordo aqui com a Júlia, que falou que você estressada ninguém merece. Quem falou Concordo, isso? a Júlia falou aqui, ó. A Júlia Nali. Eu concordo com Juliana ela. Juliana Lee, sei quem que é. É porque Concordo ela me com dá muito ela. trabalho, Coda. Ela me dá Então, muito trabalho. o Zulu falou que você convidou ele para a live e sua imagem está congelada, só vê eu em movimento. O Zulu, ela não pagou a conta da internet esse mês, por isso que tá ruim assim. É o Corona, gente. O Corona E o não tem destruiu a salário, sua o que que eu internet, né? faço? E o Zulu falou se ele dá muito trabalho. Ele perguntou se O você dá muito Zulu, trabalho. para nascer alguém pior que o Zulu. Deixa eu ver quem ganha do Então, Zulu. Deixa eu ver Lauro alguém que Miguel? ganha. Não, o Laurinho não dá. Não, o Laurinho não é chato, tá tanto. Não, é chato, mas não é Lauro, tanto. ele falou que você é mimizenta e que ele aprendeu a Sou. gostar de eventos esportivos por conta de você. E disse que Porque eu você é pedalo, lazarenta mimizenta. porque eu pedalo com esse velho aí. E eu choro mesmo. Eu choro mesmo. O velho só me leva pra Piramba, Coda. Aí eu Não comecei a é? fazer os meus amigos pedalarem nos eventos que a gente faz, entendeu? Aí pensa num velho que Sim. chora. Sim. Mas faz. Entendi. Ô, Ingrid, ela tá embaçada que tá ruim a internet dela mesmo. Tá Não complicado. sei o que que é. Só você não me vê, eu me vejo. Então, ó, a Áurea falou que dá trabalho, mas que leva atletas para a prova. A Áurea é por muitos e muitos anos aí a grande maior equipe, porque a Áurea, quando é para agitar a galera dela, meu Deus. Mas dá E ó, trabalho, viu? Nossa sim, Senhora. mensagem do Celinho aqui. Olha que honra, o Celinho saiu lá das montanhas, das cavernas de São Bento do Sapucaí. Que era para ele estar Achou, treinando. achou uma internet, veio aqui participar da nossa live aqui, veio prestigiar. E o Celinho falou aqui, Polio, que você é assessora dele, melhor amiga, menina coração de ouro e uma grande profissional. O Celinho é o meu grande amigo, cara. Foi um dos presentes que a montanha e o meio me deu. E ele sabe o quanto ele é especial. Esse cara aí, eu falo que ele é o meu professor de faculdade da vida. Porque toda vez que eu converso com ele, eu volto para casa com a sensação de umas chicotadas na perna, assim, sabe? Quando eu tenho que falar com alguém nesse sentido de vamos conversar, eu preciso de conselho, ele é campeão. Ele me dá uma lição de vida muito grande, aprendo muito, tanto assim, eu me considero muito hoje meu amigo mesmo, e ele fala que eu sou assessora dele porque eu sou uma daquelas que abraço demais o atleta que ele é, e eu sempre faço somente aquilo que eu tento fazer tudo que eu posso. Se está ao meu alcance, eu vou me mover o mundo para ajudar todos que eu posso. O Celinho é um Sim. cara que
sempre que eu posso, eu tento ajudar, e ele fala assim de uma forma que eu sou assessora dele. Quando é que você vai correr tão forte que nem o Celinho? Ele vai te ensinar a correr direito ou não? Ele sempre fala que vai me carregar, mas eu não sou louca tanto, ô, Koda. Eu não sou. Eu brinco com ele que vamos pedalar, que vamos isso, que vamos aquilo, mas eu prefiro ir lá no Sabor da Serra, comer aquela pizza e tomar um vinho, tá tudo certo. Pois é, tá isso aí. Ó, a Camila Bahia falou que a Maratona do Rio, é, se não fosse a sua chatice, a Maratona do Rio não seria tão legal em 2019. E te mandou um beijo. Se não fosse a minha chatice, nossa, cara. Não, a Camila Bahia foi aquela que falou, me ligou e falou assim: Polly, topa, quer vir pra cá ver como tudo funciona? Falei, lógico, na hora topei, ela me recebeu na casa dela muito bem, obrigada, Cá. E aí eu tive essa experiência de atender ela, né, a demanda que ela tinha lá, mas ela falou assim pra mim, ó, cola em mim. Pensa eu colada na Camila, só que assim, num evento daquele, onde eu tinha tudo de, assim, mais ou menos como eu sabia um pouco em termos de como funciona a prova, eu sabia o quanto eu podia ajudar, e eu gostaria de ter ajudado muito mais. Acredito que eu tenha ajudado, como ela me agradeceu, mas eu acredito que eu poderia ter ajudado muito mais. E eu já me joguei pro pessoal lá esse ano, vamos ver como que fica, se a gente tem ou não tem a prova, enfim, vamos ver se eu volto. E quero voltar, já falei que para mim foi uma faculdade aquilo, Coda, que evento, Coda. E, assim, entrar naquela. Quando ela me levou para conhecer com o Dr. Xavier, se eu não me engano, a área médica daquele evento é impressionante. É melhor do que muitos hospitais de cidade. É Sim. lindo de ver, é lindo de ver. Eu fiquei apaixonada. E eu vi tudo de perto, como funciona, sabe? Eu conversei com pessoas, os quais, todos ali responsáveis pelo setor, e tudo vi muito BO acontecer e conseguir auxiliar também. Sim. Muitas coisas assim que não estavam na minha realidade dos eventos a qual eu trabalho, mas que para mim foi maravilhoso. Para mim foi incrível. Doutor Lorega, maravilhoso. Nossa, que cara, velho. Que médico. E que equipe. A Áurea e a Ingrid estão falando aqui, ó. A Ingrid falou que no Rei da Montanha a nova equipe é que domina, enquanto na Indomit quem domina é a É a JVM, né? JVM. Elas vão começar agora a E, concorrer. Qual delas me dá mais trabalho, Coda? Você vai ver. ixi, a briga é boa, é isso? Não, essas primeiras damas aí, eu falo dá trabalho, mas elas sabem que não é da trabalho. É um nível tão grande, assim, de proximidade, que tem hora que uma delas me liga e fala assim, cara, não dá agora não. Tipo, é bem um vocabulário assim, liga depois. Então a Ingrid, ela sabe Ah, na hora que eu posso responder, a Áurea sabe quando ela manda no WhatsApp, que ela sabe que eu odeio. Aí eu só eu faço carinha feia, ela já vai e manda tudo no meu e-mail, porque eu não trabalho com WhatsApp, eu trabalho com e-mail. Então elas já me conhecem. E assim, eu amo de paixão, porque são o trabalho que os alunos dão para elas, que as duas, junto comigo, não só elas, tá? A Zulu, um monte de gente, um monte de equipe, que eu tenho muito acesso à galera da equipe, porque acabo que eu que cuido de toda a parte de inscrição dos eventos. E aí, quando chega o BO dos alunos para elas, é uma coisa assim, tão que eu brigo tanto com elas, que eu brigo assim, Ingrid, como esse cara não te mandou atestado médico? Ele não vai correr. Aí ela, ai meu Deus, manda um áudio para mim, porque eu vou mandar para ele o áudio que você me mandou. Então, assim, é um trabalho conjunto para atender o atleta. Só que o atleta não faz ideia do quanto eles dão trabalho. sim. Né, Agora, mulherada? Fala aí. é o seguinte, atestado médico é um dos principais problemas que tem na parte de lidar com os corredores, de eles esquecerem, acharem que não é importante um atestado médico. É um dos principais problemas, assim, né, que tem mais durante os atendimentos. Coda, eu vou. Não, não é. Eu vou te dizer uma coisa. Para mim, a pior falha do atleta é quando ele se inscreve num evento e que ele não busca informação do evento a qual ele vai participar. Então, vamos ser direto? Lê o regulamento.
O regulamento é o que te resguarda lá, que te ampara de toda e qualquer decisão do que você pode vir a ter problema lá na frente. Você vai ler o regulamento, gente. Tem lá as cláusulazinhas que são chatas pra caramba mesmo de ficar lendo, mas ler o regulamento é de extrema importância para você saber o que você está comprando. Então, eu sou uma pessoa que já participei uma vez na vida, Coda, de um evento esportivo que eu fui pedalar, e eu conhecendo como funciona, sabendo que informação eu precisava ter, eu um dia antes corri lá, li o regulamento para saber toda e qualquer informação, e eu cheguei no evento sabendo tudo. Eu fui atender a Maratona do Rio, eu não tinha estudado, e eu fiquei tão preocupada de chegar no evento e eu não saber nada, que eu fui à noite, fui viajando para o Rio, lendo o regulamento. Fala aí, cara. Que eu cheguei lá, eu sabia de cor e salteado tudo que ia acontecer, porque eu ligo o regulamento do evento. Eu dei uma mapeada em todo o site, peguei todas as informações, e coisa que atleta não faz, é ler regulamento. Então, eu vou dar um exemplo da Indomit Pedra do Baú, que é um evento mais recente que eu fiz. É regra você apresentar um atestado médico. Por quê? Ai, mas isso não te respalda em nada a organização do evento. É uma prévia que a gente, não só as provas, eu trabalho para diferentes organizadores e todos adotam a mesma postura. É um resguardo que a gente tem de que você está frequentemente fazendo a sua bateria de exames para ver que você está apto, que você está em condições de participar de um evento esportivo. Ok. Se eu falo que as normas do evento exigem que você me apresente um atestado médico, chega para mim o José Virgílio de Moraes no dia da prova e não apresenta. Ele não está dentro das normas do evento. Ele é um atleta que pode ser desclassificado se alguém souber. Se alguém da prova dele descobrir que ele está correndo sem atestado médico, alguém pode chegar em mim ou no organizador, no Gustavo, e falar: eu quero que esse cara seja desclassificado porque ele não está cumprindo a ética do regulamento. Cara, é verdade, o cara não tá, ele não me entregou atestado médico. E aí rola uma briga e rola um estresse com a Poliana de Moraes, que é a chata do mercado, porque não deixa correr, porque não levou atestado médico. Quando a gente lança o evento, eu falo assim: Gustavo, vai exigir atestado para essa prova? Tá. Vai. A partir do momento que existe uma regra, que eu converso com o dono do evento e eu tenho que seguir, vai chegar o Papa no dia da prova para mim, vai falar que o cara vai correr sem atestado, eu vou falar: não, ele não vai correr. E o Gustavo sabe que eu falo exatamente assim, eu sou chata, porque se existe regra, ela tem que ser cumprida. Como diz o meu amigo o Paulinho, não é só correr. Vai ler, vou falar o que eu sempre falo aqui, vai ler a buganha do regulamento antes de participar do evento, tá? Zé, você sempre entrega o atestado? Graças à patroa Ingrid, né? Você sempre entrega. Graças a Ingrid. Poli, o Charlie mandou aqui uma mensagem, pediu para você comentar, falando que você é o Iron Maiden das provas. Ui. Olha só que O que resposta. eu quis dizer com isso? Ô, Coda, só para finalizar essa coisa do atestado, vale lembrar a galera aí que surta com atestado médico, que assim, se eu tenho regras a cumprir num evento, quando eu fecho um seguro lá, a primeira coisa que o seguro me cobra é lista de inscritos, mando tudo direitinho. E se o cara me pede a documentação que eu tenho que resgatar esse atleta e fazer um atendimento para ele, eu preciso de toda a documentação desse cara que ele entregou, de ficha de inscrição, de tudo. E eu entrego um documento desse cara que não me entregou atestado médico. Ele não está segurado, porque ele não cumpriu com as regras do evento. Ele não deveria nem estar correndo, né, Poliana? Sabe, assim, aquela coisa? Mas se isso acontecer, amigo, desculpa, você pode surtar com a organização, você pode entrar na justiça, você vai fazer o que você quiser, mas você não estará assegurado. As pessoas parece que não entendem um pouco sobre isso, sabe? Eles não entendem um pouco assim o que acontece por trás ali de tanto cuidado, né, do atestado. Aí ele sai correndo, vai lá, pega o atestado com um amigo médico, assinou. Para mim, faço como você bem entender. Se der qualquer pepino, né, eu tiver que acionar o seu médico e assinar o seu atestado, é ele que vai responder com o carimbo dele. Eu fiz a minha parte, você trouxe um atestado. Certo? Ô, Poli, agora sim, todo evento, né, ou na maioria dos eventos, sempre tem um perrengue que a gente passa, né? Ou antes do evento, ou durante o evento.
Eu lembro de um que você me contou, de uma prova que você chegou a dormir no chão da tenda, no frio, no meio do mato, sem nada, nenhuma cidade próxima, que foi em Perdidos, não é? Ou foi KTR? Ah, quem que dormiu comigo? Você sabe? Ah, você tava lá, né? Não tava, mas você me contou essa história. Me Ah, fala essa olha, história de um perrengue que você teve que dormir no meio da lona com frio, com temperaturas cara, bem pensa no frio baixas. do cão. Frio do cão, eu fui atender a Perdidos, ajudar o Tani lá com as coisas da Kailash. E chegando lá, tinha que passar a noite. Era uma prova que variava de um dia para o outro. Chegou lá, me deu um frio, mas um frio, Coda. E eu tinha a loja tinha aquele chão de pedra, aquelas pedras gigantes lá. A gente jogou uma lona, eu, a esposa do Fred Guerra, quem mais estava comigo? A esposa do Henrique. Nós duas passamos tanto frio que a gente pegou as malas de blusa de frio da Kailash e fez de tipo caminha assim. E a gente, só que daí era o travesseiro. E aí a gente jogou uma lona do Tani no chão, que ele não saiba disso. Joguei uma lona dele no chão e a gente pegou um saco de dormir. Acho que eu nunca passei. Nesse dia foi quando eu comprei a minha jaqueta da Kailash, porque eu passei tanto frio, cara, que eu peguei uma jaqueta de pluma da Kailash, coloquei. Só que eu devo ter ficado ali meia hora pra dormir. Porque eu não conseguia dormir. Eu virava para um lado e vinha pedra no meu corpo. Eu virava pro outro, outra pedra no corpo. Aí eu peguei e falei, quer saber uma coisa? Eu vou ajudar a galera da prova, vou lá para a arena e vou ajudar lá na tenda da sopa quente. Aí eu fui para lá, não dá para dormir, né? Tive que passar a Sim, noite, fiquei ajudando a galera dos staff lá. Mas, então, esse daí é um perrengue. É melhor não dormir. Eu diria que é melhor não dormir, tá? sim. Fora esses, muitos outros. Conta mais Um algum é perrengue que você tenha engraçado. Um passado. é engraçado, que se tiver aí a pessoa vai morrer de rir. Pensa na primeira dama, esposa do Tani, Patrícia. Eu e a Paty, na KTR. A gente termina uma retirada de kit de madrugada. Eu sou sempre a última a sair do negócio. Fui procurar, a gente foi pro hotel. E a mulher fechou o hotel, não abriu na madrugada pra gente entrar. Um dia a gente tinha um quarto. Em Passa Quatro, a gente foi procurar lugar para dormir e não tinha lugar para dormir. Até que nós rodamos a cidade inteira, eu, a Paty, a Carlinha com o Fabinho, e não tinha lugar para dormir. A gente falou, vamos parar a noite no carro, dormir no carro, mas não dava, eu tava muito desconfortável, porque o carro tava cheio de coisa. Aí eu e a Paty fomos parar na loja de um amigo do Tani, onde tinha um colchãozinho tipo de solteiro. E não tinha mais nada. E aí eu olhei pra cara tinha banheiro, a gente precisava de um banheiro para lavar o rosto, da coisa toda. Eu e a Paty dividimos um colchãozinho, uma de um ladinho da outra, e um cobertorzinho tipo de criança, de bebê. A gente puxava um pouquinho pra cada, assim, do cobertorzinho, a gente passou a noite lá, dormimos dentro da loja, na madrugada, assim, só pra amanhecer o dia. Quando a gente saiu daquela loja, quando a gente acordou, uma olhou pra cara da outra e falou assim, eu não acredito que a gente tá aqui. Que merda. Foi muito Mas engraçado. o Dentro de uma pessoal loja. são esses bastidores que as pessoas não sabem, não veem, né? Só vem Não, aquele evento pronto ali e não sabem, né, o que ia acontecer pra gente chegar até ali, né? não, ninguém imagina. Já a Fabi dorme comigo quase toda noite. Todo evento que tem, a Fabi dorme comigo. Já aconteceu muito, não tem onde vai, para onde vai dormir. Fabi, já aconteceu num evento também. Fabi, cola aqui, vai, deita aqui. Ai, tá bom, amiga, obrigada. Já Ah, dormi muito agarradinho com a Fabi, já. olha, a Mônica entrou aí, a Diabetes em Famílias Oficial. Entrou É. a Mônica da Conselho do Quilombo. Todo mundo aí de Beijo, olho na Mônica. nossa. Ó, falaram que você gosta de dormir com a Dani. Com a Dani? É a Aqui Fabi. disseram. Que Dani? Ó, olha, até o Brinco entrou aqui na nossa live. O Ai, Brinco tá com uma foto aqui de gravata e camisa social. Nunca vi o Brinco assim, com esse estilo todo. Que beleza, hein? tem seu charme. Sim. E o Gustavo falou que nada se compara ao perrengue do Copa de Toque Toque. É, verdade. Hoje em dia a gente Conta, ri, né? Você nosso tava lá, público aqui é Coda? principalmente, sim, o nosso público aqui é principalmente de corredores, mas
Dá uma palhinha, depois a gente vai falar com o Gustavo aqui numa próxima live, vamos convidar ele para falar com detalhes Desse aí de perrengue. top. Mas dá uma palhinha pro pessoal aí pra gente entrar numa próxima live e falar sobre isso. Tá, bom, o perrengue do Copa foi o seguinte, o evento estava perfeito, 100%, sem, assim, uma vírgula. O Copa aqui é um evento de canoagem, né? Só para É um evento de, contextualizar pro um pessoal. festival de Esportes a remo. canoagem e esporte a remo. É, e nós estávamos no final do evento, eu já estava realizando a premiação, o Gustavo já estava ali finalizando, só que o que aconteceu? Deu tipo ressaca aquele negócio lá. Como que é o nome? É isso mesmo, né? Ressaca que fala. E o mar ficou absurdamente assim, irreconhecível. E nesse dia a gente estava com os últimos atletas na água, eu lembro que eu estava fazendo a premiação, era a última categoria, assim, era o final mesmo. Pra você ter uma ideia, tinha uma puta de uma festa para acontecer. Você lembra disso? Uma festa que eu acho que nunca ia ter igual em eventos dos quais eu tenho participado. O dono do espaço era o mais animado para a festa. O cara preparou banda, tava demais. E aí, daqui a pouco, eu vejo uma movimentação estranha, assim, lá na areia, né? Cadê o Gustavo? Gustavo, preciso terminar a premiação, cadê o Thalista? Ele olhou para mim, regalou aquele olho dele. Gustavo regalar o olho, ficar quieto, não falar nada, é perigo. Temos um atleta perdido no mar. O Mateiro acabou de chegar da areia falando que... Bom, o que aconteceu? A gente perdeu um atleta no mar, o barco dele virou, e aí falaram, falta os últimos atletas. O barco, o salva-vidas foi, pegou o barco que virou e chegou na areia. Então, o bar estava muito, muito bravo. O Gustavo mandou tirar esses últimos atletas da água, porque não, eles estariam não finalizando a prova, porque o tempo que estava, o jeito que o mar estava, mandou tirar a galera da água, tudo certinho. E quando chegou os 4 últimos atletas na areia, tá tudo certo? Tá, chegaram os últimos atletas. Aí tinha uns amigos assim na areia que viraram e falaram, não, tá faltando o nosso amigo. Gustavo, não, tá certo. Aí a gente, na hora, imediatamente, o Gustavo foi lá, fez a checagem dele, que ele é muito chato com isso. Ele vê atleta por atleta. Enquanto o último não chega, ele não arreda o pé. Ele bateu lá e faltou um atleta. E viu que estava faltando um atleta. Aí a gente começou, o Gustavo começou a ligar, foram atrás do cara para ver se o cara estava no hotel, aquela coisa maravilhosa que os atletas fazem de ir embora e não avisar, a organização acontece em Isso vale todos, para atletas de todas as modalidades, né? É tudo, importante ele de sempre avisar a corrida, enfim. organização. O atleta achando que o atleta poderia ter ido embora e não, o atleta estava no mar. Quando então a gente ouviu do nosso barco salva-vidas assim, não, a gente pegou esse atleta que estava virado. Só que, na verdade, o que aconteceu? Tinham 2 barcos que viraram. Quando o bote voltou para buscar um outro já tinha sido arrastado pelo mar, pela água. Moral da história, isso já era noite, quase assim, 6, finalzinho da tarde para noite, a noite caiu, era uma seletiva de paulista, se eu não me engano, não, brasileiro, e Brasileiro. aí ali era brasileiro. Eu tive que parar com a premiação, porque ela não podia continuar por tudo que estava acontecendo, e eu lembro que o Gustavo não conseguia sair da areia, porque ele estava resolvendo essa situação, e eu tive que ir para a premiação para falar com os atletas. E a galera não respeita. A galera não entende que eu obrigatoriamente precisava parar a premiação, que eu não poderia dar continuidade, que eu tinha um atleta perdido no mar. Isso é muito chato, cara. Atleta, muitos deles olham só o próprio umbigo. E aí acabou que virou aquele estresse, gente querendo puxar meu cabelo, sempre tem, né? Aconteceu um estresse ali na premiação, mas eu consegui resolver e fui lá acolher o Gustavo. Sacudi o Gustavo lá, que tava quase desmaiado na areia. E quando eu cheguei ali, eu vi a intensidade da coisa. A gente perdeu um atleta no mar. A gente varou uma noite com um atleta perdido no mar. O Gustavo não conseguia, era impossível, não dava para dormir, a festa foi cancelada, tudo, atleta, todo mundo foi embora, e a gente com o atleta perdido no mar. Até que então, no comecinho da manhã, havia um segurança na estrutura ali a marinha, tudo que você imagina já estava acionado. Quando era noite, eles pararam as buscas, falaram que ia continuar no dia seguinte, e a gente estava assim, eu jurava que alguma coisa me dizia que ia dar certo, mas ao mesmo tempo existia uma preocupação muito grande. E também existia uma preocupação maior ainda quando eu vejo que o meu e-mail da pólice de seguro não tinha chegado.
Aí eu começo a entrar em pânico e eu não consegui nem falar com o Gustavo. Ai, meu Deus, vou infartar. Mas, enfim, eu consegui falar. Nessas horas a gente tem parceiros que eu consegui acionar o cara do seguro, conseguiu resolver, tava tudo certo. Sabe aquela coisa de, enquanto tem um cara que eu acho que tava perdido no mar, eu tava na minha cabeça assim, como eu não conferi um e-mail com a pólice na minha mão, sabe? Foi uma dor de barriga, Coda, que assim, eu não sabia se ia pra banheiro ou se eu ia pra perto do Gustavo. E só eu e ele sabia, sabe? Uma coisa assim que eu olhei pra ele e falei, cara, me ajuda, eu tô com isso. Eu tenho esse detalhe. Ele, não é possível, tem. Então, assim, foi desesperador. Mas graças a Deus, cara, quando foi por volta das 5 da manhã, não me recordo bem, o nosso segurança que estava na arena do evento viu uma coisa estranha no mar, a 1 quilômetro, assim, ó, pertinho da arena da prova, uma pedra, como que é o nome daquilo? Viveiro de peixe. O atleta conseguiu nadar até esse viveiro e lá esperar um resgate. E ele foi salvo. Nogueira, quando viu o segurança chamando que tinha uma coisa estranha na água, pegou um stand-up que tinha lá, um barco, não lembro, e voou, foi correndo para a água e conseguiu salvar o atleta. Conseguiu tirar o cara da água, o cara tá bem, o cara era de Santarém, ele era do exército, só que o cara tava com todos os itens de segurança possível, com aquele, como que é o nome, aquela roupa neoprene que fala? Ele tá, e assim, sabe o que foi mais legal? Porque na hora que ele foi socorrido, a primeira coisa que eu tinha que fazer era ir pro o Gustavo olhou para mim e falou, ele vai pro hospital, ou seja, ele tá indo pro hospital, eu mando uma ficha médica pro hospital desse atleta. Quando eu corri pro computador, a primeira coisa que eu pensei foi pegar a ficha médica do atleta, que é as informações que ele me passa no ato da inscrição. E o que acontece? Os atletas não respondem corretamente isso. Os atletas não respondem como se deve. E se eu precisava, se o cara tá desacordado com esse tal, de qualquer informação importante daquele cara, estava naquela ficha. E quando eu fui imprimir rapidamente pro Gustavo aquela ficha enquanto tiravam ele da água, eu pensei na hora, eu falei, não vai ter a buganha da ficha preenchida. Quando eu tirei a lista desse atleta, ele tinha todas as informações, todas preenchidas, todas. Tudo que você imagina estava preenchido corretamente. Quando eu dei imprimir e vi que saiu perfeita a ficha dele, me deu um alívio, cara, que eu mandei para o hospital, para a equipe que fizeram o socorro lá, tudo, e falaram assim, ó, tá tudo certo, só vai ficar poucas horas aqui de observação, porque tudo facilitou. E aí, quando ele saiu e foi lá falar com a gente na arena, que a gente foi conversar com ele no dia seguinte, o Gustavo foi pro hospital, tudo, acompanhou ele, a gente deu os parabéns para ele, eu olhei para ele com uma felicidade de organização para com o atleta, que foi assim, foi muito importante aquilo, sabe? Depois disso, eu comecei a pegar mais ainda no pé da galera. Então, aquelas equipes que me mandam a ficha de inscrição dos atletas, que o amigo coloca o telefone de emergência, coloca o telefone da mãe, eu sempre peço para trocar, não porque a gente é chato, sabe? Mas, pô, eu não coloco o telefone da sua mãe. Você vai matar sua mãe se eu tiver que ligar para ela e falar que tá perdido no mar, entendeu? Então, coloca assim, responda corretamente, coisas sensatas, coisas que vão realmente fazer. Tem gente que tem alergia, tem gente que coloca, acho que deve ser isso. Assim, acho que um dia a gente tem que marcar aí os meios de comunicação de fazer como uma live, alguma coisa, de um tutorial de como fazer sua inscrição. Eu já falei isso com as plataformas de inscrição, sabe? Atleta, sim. Eu prefiro Coda, o Gustavo sabe disso. Passar horas eu fazendo a inscrição das pessoas, que eu perco muitas horas no sistema fazendo inscrição de pessoas, onde eu preencho todos os dados, porque o atleta tem preguiça de colocar a cidade dele. Só que na hora que ele vai levar os pontos lá para o TMB, que precisa das informações complementares dele, ele liga para mim surtando no escritório que está errado a informação dele. Aí eu falo, amigo, que informação você passou para mim na sua ficha de inscrição? Cami também entrou aqui, ó. Cami Carnaciali. Não é a K dos perdidos? Acho que sim. Pela foto, acho que é. Poli, você tá quebrando tudo aqui, batendo recorde atrás de recorde. Você tá batendo o recorde do José Virgínio de Moraes aqui nessa live. Ah, é? Aí, Zé, segura recorde essa. absoluto. E então, Poli, só pra gente finalizar aqui, que já tem bem menos gente do que tinha anteriormente, mas só pra gente fazer um encerramento aí
com calma, sim. bonitinho, você agradecer aí seus patrocinadores, seus apoiadores. Meus apoiadores, meus patrocinadores. Bom, obrigada, Coda. Acho que é muita conversa, né, Coda? A gente tem muita história, né, Coda? Ah, história Para que não contar falta, aí né? história que não falta, né, Coda? Verdade. Obrigada. E que venham muito mais histórias ainda no futuro, né? Nossa, Deus te ouça, que a gente passa aí rapidamente por toda essa tempestade e que a gente consiga voltar o quanto antes aos nossos trabalhos, aos nossos eventos, ao mercado que a gente tanto ama e estar de volta com todos os atletas que a gente tinha um convívio aí quase todo final de semana. E eu acredito que isso logo vai acontecer, se Deus quiser. Que eu Sim. não aguento mais ficar em casa, cara. Não dá mais. Tá conseguindo fazer um pouquinho de exercício, não ficar parada? Coda, de vez em quando, sempre eu saio para pedalar. Ó, Levei tem que umas ficar em broncas casa, aí hein? da galera. Ah, eu saio É, para pedalar, eu vou pro mato, mas eu não tenho contato com ninguém, só eu e o mato. E vai, vou com a minha bike, volto com ela e tá tudo certo. tá certo. Eu finjo que pedalo, só isso. Calendário 2020. Então, ó, calendário 2020 é uma grande incógnita, né? Porque muitos eventos estão transferindo as suas datas para o segundo semestre de 2019 e talvez o ano que vem É, fique meio inchado aí, né? Meio inflado. é triste, os meus eventos que eu tinha agora programado, todos para maio e início de junho, todos cancelados. Todos, hoje eu recebi a informação de um deles remarcado, ainda bem, graças a Deus, para o segundo semestre, mas o que vai acontecer? Como a gente já conversou, Coda, a galera vai, a grande maioria vai querer remarcar para o segundo semestre, só que vai começar a bater data. E aí, cara, vai ser uma confusão. Já aconteceu três pessoas que eu trabalho aí junto, já tem evento na mesma data e você já não pode atender mais as pessoas. Tá complicado. E aí já tem gente falando já não remarcar, cancelar. Eu não, de verdade, eu não faço ideia do que vem aí pela frente, Coda. Ninguém Mas sabe, eu né? não. Então, assim, tá complicado, aqui tá complicado, lá fora também tá complicado. É, Vamos ter paciência, né? Se cuidar aí para não ficar maluco e organizar a vida da melhor forma possível para que essa tempestade passe logo. Esperamos. Exatamente. Tá bom, Poli, a gente mantém contato aí, de repente se a gente faz uma outra live com outro tema mais para frente. Muito obrigado Sim, pela sua participação aí, pelo seu tempo aqui. O pessoal interagiu, curtiu bastante aqui. Valeu todo mundo que entrou aqui, né? Que um assistiu, beijo, que interagiu, que Áurea. comentou. E Segundo acompanhe semestre. as próximas lives aqui na Coda Comunicação. Teremos aí, pelo menos todas as terças e quintas, às 17 horas, teremos novos convidados. Poli, muito Isso obrigado mais aí, uma pode. vez. Um grande abraço e até a Beijo, próxima. Nogueira.